TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade. Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa. Boa tarde. O lockdown se faz necessário pela situação dos hospitais. Faltam leitos, faltam insumos e faltam médicos. Mas enquanto isso não se resolve, os comerciantes agonizam no leito da economia. Ontem, um protesto aconteceu em frente à Prefeitura de São Vicente. Em 3 de março, o governo de São Paulo reclassificou todo o estado para a fase vermelha do plano de combate à pandemia. Depois vieram mais restrições, como a fase emergencial e, enfim, o lockdown. Tudo em menos de um mês. Com essas medidas de combate à Covid-19, o comércio, principalmente o considerado não essencial, precisou fechar suas portas. Por isso, protestos vêm acontecendo, como o que se viu ontem em São Vicente. Dezenas de comerciantes da cidade pediram, em frente à prefeitura, a flexibilização das medidas. Em dado momento, eles se deitaram, simbolizando que podem morrer de fome por não estarem trabalhando. Este não foi o primeiro protesto do tipo na cidade. Semana passada, uma carreata partiu da área continental e foi até o Paço Municipal, reivindicando a reabertura do comércio. O protesto de ontem repercutiu nas redes sociais. Políticos da cidade comentaram o assunto. Durante a noite, inclusive, o prefeito Caio Amado utilizou sua página no Facebook para se manifestar. Ele escreveu em caixa alta que está fazendo sua parte para salvar vidas, enquanto alguns, abre aspas, só estão preocupados em fazer lives com ataques e fomentar o caos, fecha aspas. Também na noite de ontem, o presidente da Câmara dos Vereadores de São Vicente, o professor Tiago, falou em uma live que existem políticos envolvidos nas manifestações. Eu sou solidário ao comerciante da região, sou solidário ao comerciante da área continental. Mas a gente sabe que todo esse manifesto virou um manifesto político. Infelizmente, o comércio na nossa cidade, o comércio da região, estão sendo usados por pessoas que a gente sabe que por viés político. Então, a partir do momento que o comércio acaba lidando com essa questão política, eu até fico meio com questão de oposição, né? Mas a gente sabe que tem oposição no meio. Sim. Então perde um pouquinho da sua raiz. Não parou por aí. Sem mencionar nomes, o presidente da Câmara ressaltou o envolvimento de políticos nas manifestações e disse que alguns vereadores têm responsabilidade pelo quadro atual. Virou uma política. Políticos envolvidos, a gente vê aí vereadores, que são responsáveis sim por essa questão da saúde da cidade, envolvidos. Para onde foi parar o dinheiro da pandemia, da Covid do ano passado? O prefeito Caio Amado se colocou à disposição para receber ontem em seu gabinete os representantes dos manifestantes, mas eles não quiseram entrar na prefeitura. O diálogo com a categoria acontece desde o início das restrições. Procuramos o presidente da Câmara, o professor Tiago Alexandre, que disse lamentar o fato de algumas pessoas fazerem uso político desse momento tão triste em busca de promoção pessoal. Em live, o prefeito de Mongaguá, Márcio Cabeça, utilizou um vídeo para externar as dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde do município. Acompanhe. A demanda está muito grande, a unidade foi reservada somente para a Covid, está sendo muito difícil. Ultimamente nós estamos trabalhando muito, mais de 100 funcionários trabalhando todos os dias, de dia e de noite. Os mesmos funcionários que trabalham no 12/36 continuar trabalhando no dia seguinte, e eles estão cansados, não está fácil a situação. Foi contratado novos funcionários, com chegada de novos equipamentos, mesmo assim a unidade está em superlotação e infelizmente, nós não conseguimos transferência para outra unidade. De 22 pacientes na unidade, são todos graves e alguns entubados, né? Então, isso consome muito o volume de oxigênio. A troca de oxigênio era 3 vezes por semana. Agora está sendo 3 vezes ao dia. Cada 7 horas, nós trocamos mais de 24 cilindros de oxigênio, mais de 32 cilindros de oxigênio, dependendo da situação. A rotatividade de medicação está sendo muito alta, o número de casos está crescendo cada vez mais, está cada vez pior. Está muito difícil, então o que eu peço, por favor, fique em casa, por mim, pela sua família e por todos nós. O
O Departamento Nacional de Trânsito prorrogou por tempo indeterminado os prazos de procedimentos de trânsito. O principal motivo foi a impossibilidade de fazer o atendimento presencial determinada pela fase vermelha do Plano São Paulo, que prejudicaria o cidadão que não tem acesso à internet e que não pode ser exposto ao risco de ser contaminado pelo coronavírus. Quem traz os detalhes para a gente é a advogada, doutora Débora Jensen, especialista em Direito de Trânsito. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Como vai? Bom dia, Roberta. Muito obrigada. Tudo bem e você? Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença. Doutora, para a gente entender, então, quais seriam esses procedimentos, então, que foram prorrogados pelo Detran? Tá. Na verdade, eles foram prorrogados, alguns serviços perante o Detran foram prorrogados por prazo indeterminado, então a gente diz que estão suspensos. Os principais deles, assim, na minha opinião, são os prazos para recurso, recurso de multa, recurso de cassação da CNH, recurso de suspensão e os prazos para indicação de condutor, que são muito importantes. Todos estão com os prazos suspensos, mas para saber se essa portaria se aplica à pessoa ou não, é muito importante observar o prazo final da notificação. Porque quando a gente recebe uma notificação de multa, de cassação, bem lá, você tem até o dia X para apresentar a defesa, até o dia X para indicar o condutor. Esse prazo tem que ser ou 15 de março de 2021 ou em diante. Então, todos os prazos que sejam de 15 de março, 15 desse mês em diante, estão suspensos. Não precisa indicar, não precisa recorrer, pode ficar tranquilo. Todos os prazos que forem anteriores, essa portaria não será aplicada, precisa cumprir o prazo, tomar cuidado para, bom, enfim, já quem não cumpriu acabou perdendo, né, se o prazo se fundou antes do dia 15 de março. E aí, nesse caso, obviamente, tudo isso vai recorrer de forma remota, né? Sim, tudo de forma remota. Quem tem que indicar, mas é porque, assim, o prazo final já perdeu. Anterior já acabou perdendo mesmo. Doutora, a suspensão do registro de veículos dificulta se alguém quiser comprar um novo veículo nesse momento? Não dificulta. O prazo para licenciamento, registro de todos os veículos adquiridos a partir do dia 26 de fevereiro estão suspensos. Pode comprar e regulariza toda a documentação assim que os prazos voltarem. E ainda não tem previsão de retorno. Quem quiser tirar a CNH ou renovar, como é que fica a situação? Então, não é possível no momento, porém está tudo suspenso. Se a pessoa está com a CNH vencida desde o dia 1º de março de 2020, então desde o ano passado, pode ficar tranquila, pode dirigir, porque se for parada por uma autoridade de trânsito, não será autuada. Sua CNH será considerada regular desde que esteja suspensa a partir do dia... desde o dia 1º de março de 2020. Não é possível renovar, não é possível tirar uma nova CNH no momento. Tá bom. É bom se ater, então, a esses novos prazos, né? Doutora Débora, muito obrigada pelas suas informações. Saúde e sucesso. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Obrigada. E agora eu tenho um recado para você. Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas por apenas R$ 15,00 por 15 dias. Isso mesmo que você ouviu. No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, né? E olha que ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o app TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perca mais tempo, venha para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br.
No próximo bloco, o Cine Roxy corre o risco de fechar as portas. Você confere os detalhes a seguir. E se Pedro soubesse que aquele barzinho custaria a vida dele? E o seu João? Se ele pudesse prever que aquela seria sua última partida de dominó? Se a Carla tivesse entendido que ao invés de viajar, o melhor era ter ficado em casa, talvez a Dona Maria estivesse viva hoje. Diego e Ana foram do não pega nada de uma festinha clandestina a um final precoce. Por que eles não ouviram as famílias? Essas são algumas das milhares de histórias de gente que não respeitou o isolamento social. A Covid-19 mata, e as atitudes de cada um são importantes para preservar vidas. Lockdown é a medida mais eficiente para conter os avanços da pandemia. Acesse santos.sp.gov.br/lockdown e veja quais são as regras para esta nova fase. Cuide-se, proteja sua família. Se recolher por alguns dias, pode garantir anos de vida para quem você ama. Prisma Joy completo 2019, entrada e parcelas de R$ 699. Com IPVA total grátis já 2021-21, o pessoal não pode perder essa condição. Durante a fase vermelha, o pessoal que precisa de laudo para transferência, perícia cautelar, a gente está atendendo através do sistema delivery. 2020, sem entrada e parcelas de R$ 1.499. Estas e outras ofertas você encontra no TVT Motor. Segunda, ação! Oh, Canada, our home and native land. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Maple Bear, escola canadense de verdade. No nosso quadro de hoje, Questão de Opinião, nosso comentarista Roberto Mohamed fala sobre um assunto que tem sido motivo de polêmica. Em meio à pandemia, com hospitais lotados, falta de insumos, a vacinação é paralisada em algumas cidades da região por conta do feriado. Fala sério, né? Solta o verbo, Mohamed. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Adores da Vale Litoral. Isso é uma coisa... Eu acho que é o maior sinal de hipocrisia que um ser humano, revestido de autoridade, pode cometer. Como é que pode um prefeito que exige que as pessoas fiquem em casa, que o comércio feche, que os prestadores de serviço não trabalhem, dar folga para os servidores que fazem a vacinação? Eles são hipócritas, são desprovidos de dignidade, e jogaram por terra tudo que todo mundo está falando. Nós estamos amparados pela ciência. Ciência é coisa nenhuma. É só recrutar emergencialmente. Então, se eles querem dar folga para os servidores deles que estão cansados, porque todo mundo está cansado. A PM está cansada. Os médicos que estão nos prontos-socorros estão cansados. Todo mundo está cansado. Não tem ninguém que não esteja esgotado nessa pandemia. O cara que mora na favela e querem que ele fique dentro de um cubículo com 5, 6 filhos, ele está esgotado. Aquele que perdeu o emprego, que não consegue sustentar a sua família, está esgotado. Agora, folga na Páscoa? O Covid não dá folga para ninguém. Recruta, então, emergencialmente, farmacêuticos, porque eles sabem aplicar vacina. Mas não pode parar, porque a vacina é a única forma da gente sair dessa pandemia. Um panorama aqui, Mohamed. Oi. Não, desculpa, só para ter um panorama aqui das cidades, por exemplo, Mongaguá, Guarujá e Cubatão definiram que não vai ter vacinação no feriado. Em Peruíbe, a Secretaria de Saúde disse que deve tomar decisão ainda hoje, porque vai depender do número de doses que está previsto para chegar ainda na cidade. Praia Grande e Bertioga, a vacinação também até quinta-feira. Santos também se reúne agora de manhã, então, para definir as questões do público-alvo, mas diz que vai ter vacinação no feriado e São Vicente permanece a única cidade que já confirmou que permanece com a vacinação no feriado. Aí a gente analisa um por um.
o seu Walter Suman não permite que um santista, para chegar na Bertioga, atravesse a balsa para correr a cidade dele. Porque a pandemia, lockdown, e ele vai dar folga para os servidores dele. Quer dizer, ele é o quê? Ele é um hipócrita, ele é um mentiroso. Quando você tem as cidades que sequer têm vaga de UTI normalmente e que mandam todo mundo para Santos, e a única saída dessas cidades é a vacinação, vão dar folga para os servidores, contrata emergenciamente farmacêuticos para aplicarem. Mandar um recado para todos esses prefeitos. De agora em diante, se a vacinação não ocorrer no feriado, eu não chamo mais vocês de prefeitos, chamo de vagabundos. De agora em diante, eu chamo vocês de hipócritas. E agora eu quero ver o povo obedecer lockdown, quinta, sexta, sábado e domingo, enquanto vocês estão dando ovo de Páscoa para o coronavírus. A vacinação é a única saída que nós temos. Não é hora de folga. Eu ouvi você hoje no programa falou do mercado de peixe. Quem é que vai explicar para todos aqueles donos de box que pagam aluguel que eles não vão poder vender o produto deles no único dia do ano que eles estouram de venda e que compensa trabalhar, que eles são obrigados a ter prejuízo, enquanto o pessoal da vacinação das cidades está de folga, está comendo ovo de Páscoa, precisa descansar. O mundo precisa descansar, mas o mundo só vai poder descansar quando a gente tiver a população vacinada. Para mim, o que está acontecendo hoje, com essas decisões, é crime de responsabilidade. Eu quero ver, por exemplo, a Praia Grande, que não vai vacinar, e teve o prefeito anterior, que liberou a praia, e é um dos responsáveis pelo que está acontecendo. Mas elegeu a sucessora. Agora pode tudo. Eu quero ver quando ele quiser voltar, como ele faz de 4 em 4 anos, se o povo não vai lembrar disso. Essa foi a opinião do nosso comentarista Roberto Mohamed. E sempre que a Sexta-feira Santa se aproxima, o comércio de peixes e frutos do mar fica em alta. Em Santos, o lugar mais tradicional para a venda destes produtos é o mercado do peixe. Mas neste ano, o atendimento está sendo diferente do habitual. Com o fechamento do comércio devido ao lockdown, neste ano o mercado de peixes em Santos vai funcionar somente em sistema delivery. É exatamente assim que o local vem funcionando em dias de semana, ficando aberto das 7 da manhã às 3 da tarde. Nesta Sexta-feira Santa, o estabelecimento segue o mesmo horário. Cada boxe tem seu telefone disponível no site da Prefeitura de Santos. Muitos permissionários disseram que as vendas caíram bastante se comparado ao mesmo período do ano passado. Não é de hoje que a pandemia tem dificultado o comércio local. O setor do entretenimento foi um dos que mais sofreu com o isolamento social e segue com dificuldades para se manter. Um exemplo disso é o Cine Roxy, um dos pontos culturais mais conhecidos da região e que corre o risco de fechar as portas. Para falar sobre isso, a gente conversa hoje com Toninho Campos, diretor do Cine Roxy. Tudo bem, Toninho? Como vai? Seja bem-vindo. Resistindo. Dentro do possível, né, Toninho? A gente está vivendo uma situação muito complicada na saúde, na economia. Dentro do possível, estamos todos resistindo, né? Exatamente. Essa é a palavra. Toninho, como todos do setor, como a gente acabou de falar, o Cine Roxy tem amargado com o isolamento social, né? E neste momento, corre o risco de fechar as portas. Conta pra gente um pouquinho como é que está a situação do Cine Roxy hoje. Nós estamos sofrendo uma ação de despejo e estamos tentando um acordo com o proprietário, né? Resolver essa situação dentro de uma compreensão possível para todos. Estamos, inclusive, com uma vaquinha virtual, que o público, quase a iniciativa, que é #VivaRox, e temos fé que vamos conseguir chegar num bom entendimento, porque as partes têm que haver compreensão, né? Para a gente poder resistir. Em outubro, a gente teve a reabertura, né, dos cinemas, o Cine Roxy, inclusive, abriu. Depois, obviamente, agora com o lockdown, teve que fechar novamente as portas. Nesse período, foi um respiro? Na realidade, a gente sabia que quando reabriu em outubro, ia ser um
período difícil para nós. A gente contava que fosse melhorando aos poucos. Outubro, e estava acontecendo. Outubro, novembro melhorou, dezembro foi o ponto alto. E o que se esperava? Que em janeiro as coisas praticamente, se não voltassem ao normal, que elas chegassem melhor ainda, quase ao normal. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. As coisas começaram a piorar e ficaram cada vez piores, né? Não existe nenhum planejamento que resista a isso. Para a gente tentar ajudar os empresários da nossa região, inclusive o Cine Rocks, além da vaquinha virtual, os empresários, né, inclusive os empresários do LID, estão fazendo uma campanha. Quem quiser participar, tem alguma orientação sobre isso? Com certeza, eles estão tentando unir vários empresários para patrocinar salas, name rights, e esse movimento é muito importante. Eu acho que vai ser a grande saída para essa situação. Tenho certeza que isso vai dar muito certo e vai ser bom para todos, principalmente para o nosso público. Isso aí, então, se você é empresário e quiser ajudar o Cine Rocks, entre em contato com quem, Toninho? Quem está cuidando mais disso é o Rogério Martins e o Jarbas da LID, que é o presidente da LID. Então, entrando em contato com a LID ou com a Blumed, a gente consegue ajudar e dar uma força, então, para o Cine Rocks. Toninho, muito obrigada pelas suas informações. Tomara que dê tudo certo aí, estamos na torcida. Muito obrigado a você. Vai dar certo, tenho fé. Isso aí, uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. E no próximo bloco, você acompanha a ação que aconteceu na Vila Gilda, o projeto 1000 Vidas. A gente volta já já. Que tal acrescentar novas e deliciosas receitas ao seu cardápio? Aqui no programa Sabores, você aprende a preparar muitas comidinhas saborosas de maneira prática e mergulha no maravilhoso universo da gastronomia e ainda adiciona leveza e diversão ao seu dia a dia. Sabores, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, aqui na TV Tati, Band Litoral. A vida oferece infinitos caminhos. Às vezes, escolhemos nos perder. Em outras, queremos ter certeza para onde vamos. Sabemos que um carro é uma parte importante da sua jornada. Nossa missão é reinventar a forma de comprar e vender carros. Carupe, seu carro importa. Comprar na Betel é bom demais. O hortifruti mais completo do Guarujá. Receba suas compras em casa. Acesse betelhortifruti.com.br ou peça pelo WhatsApp. Betel, de bem com a vida. Nós somos a Infolog TI Tecnologia. Contamos com ultra velocidade de até 200 MB de velocidade. Tem a internet fibra ótica da Infolog para jogar, estudar, assistir sua série favorita, navegar e o melhor, internet sem limite de downloads. Planos a partir de R$ 94,98. Velocidade de 40 até 200 MB. Vem pra Infolog. Ligue 40 62 9908. Disponível em São Vicente e Praia Grande, no Esmeralda e Ribeirópolis. Consulte disponibilidade. Claro que aqui você encontra uma equipe própria de profissionais, tanto na venda como no pós-venda. Inclusive para Santos temos frete grátis. Coca-Cola 2 litros por R$ 6,99. Aproveite! Nós vamos estar buscando o que é melhor para você cliente. Agilidade no suporte técnico e a qualidade no atendimento. Os melhores monstruários, últimas linhas de lançamento. 24 vezes sem juros, em Olha. 60 dias. Confira estas ofertas e muito mais no TVT Varejo. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é o som do verão. Massa é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir.
Santos tem a maior favela sobre palafitas do Brasil, o Dique da Vila Gilda. São mais de 6 mil pessoas que convivem diariamente com a pobreza extrema, que ficou mais acirrada nos últimos meses por conta da pandemia. Muitas famílias não têm um prato de comida para pôr na mesa. O projeto Mil Vidas, realizado pela Igreja Bola de Neve de Santos, trouxe um pouco de esperança nesse momento tão difícil. Numa grande corrente do bem, um trabalho de formiguinha. Na luta entre a vida e a subsistência, só a solidariedade pode ajudar quem já está perdendo a esperança. A Vila Gilda é o alvo dessa ação. São mais de 6 mil pessoas que vivem em condições de extrema pobreza e vulnerabilidade e, com a pandemia, perderam o pouco que tinham. Na pandemia e com o aumento das restrições do lockdown, a gente percebeu que houve o aumento da pobreza, especialmente nesses bolsões que a cidade de Santos tem, como a Vila Gilda. Embora o IDH de Santos seja um IDH muito bom, há esses bolsões de pobreza. A gente resolveu assistir essas 1.000 famílias nesse período do lockdown, entregando essas cestas básicas e esses kits de higiene para eles. Nós selecionamos as 1.000 famílias que estão em estados mais debilitados por causa da pobreza, e essas 1.000 famílias foram cadastradas e receberão essas cestas. Mas se o brasileiro tem coração grande, o santista nem se fala. Um pouco daqui, junta mais ali. E o resultado de toda essa solidariedade está aqui, ó. São 1.000 cestas básicas que serão doadas às famílias da Vila Gilda. E o alimento não poderia ter vindo em hora melhor. Essa ação social que fizeram da cesta está sendo muito importante, não só para minha família, mas para as outras famílias, porque tem gente que eu sei que tem uma situação bem pior do que eu, tem mais crianças em casa, não tem uma renda que eu tenho, então essa ação está sendo muito importante mesmo, é um trabalho que a gente agradece muito. Para mim é até difícil falar sobre a ação que está acontecendo hoje, porque isso é uma resposta, né? Uma resposta para as pessoas que estão com fome, e não por conta só da pandemia, né? É uma fome que já está vindo há muito tempo. E o trabalho de entender, né, de trazer para quem tem fome a comida, eu tenho certeza que essa ação é a primeira de muitas. Não só para aqui, para o Rádio Clube, mas para toda a Zona Noroeste. Enquanto durar a pandemia, a ação continua. Depois da Vila Gilda, a próxima comunidade a ser atendida é a do Mercadão. A gente vai atender os outros bolsões de pobreza da cidade, tentaremos contemplar o mercado, as imediações do centro, Vila Natal, e também dar continuidade às famílias da Vila Gilda. Quem quiser ajudar o projeto Mil Vidas, basta entrar em contato com a instituição através do Instagram, @Bola de Neve Santos. E o Tati Cidade desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Até lá. Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa.